Quero mexer num assunto importante para os nossos dias, para o nosso tempo. Como doutrina importante em toda a era cristã, para o nosso tempo, devido a uma confusão de pensamentos, de ensinos, de posicionamentos diferentes, acredito que é importante que a gente possa, apontar um norte. Eu quero mexer nos assuntos de lei e de graça. Não vou falar apenas sobre graça, porque não dá para falar de um sem o outro. Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17, nós lemos: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então ele diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Primeiro ele começa a falar que por intermédio de Jesus nós temos recebido da plenitude de Deus e graça sobre graça. Depois, antes de voltar a falar de graça, ele faz menção de que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Em Gálatas, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz no versículo 23, vou ler a partir do 23, ele diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerradas, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Obviamente, a palavra de Deus fala de um tempo onde a humanidade esteve debaixo da lei. Esse tempo tinha um propósito de nos conduzir a Cristo. E, obviamente, depois da manifestação de Cristo, é evidente que as coisas já não estavam como estavam antes. Isso é um fato. E acredito que dificilmente nós vamos ter discordâncias entre grupos diferentes. O problema é a aplicação dessas verdades e dessas afirmações bíblicas. Porque muitas vezes, quando se fala sobre lei, as pessoas querem presumir de uma forma geral que a partir do momento que a fé se revelou em Cristo Jesus, já não existe nenhum tipo de lei. Certa ocasião eu estava pregando sobre obediência, alguém me disse: você está errado. Porque se você está falando de obediência, presume-se que tem lei. E você nunca leu o que Paulo disse, que o fim da lei é Cristo? Tive que explicar para essa pessoa. Li em Romanos capítulo 10, versículo 4, ele fazia a afirmação de que o fim da lei é Cristo. Isso não significa o fim de todo e qualquer tipo de lei, mas de uma lei específica. Porque eu vejo pessoas em nome da graça tentando anular o sentido de todo e qualquer tipo de lei. Isso é um grande equívoco. O livro de Hebreus nos diz no capítulo 7, no versículo 12, que onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Ninguém nega que o propósito do livro de Hebreus é mostrar o sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, como superior ao sacerdócio levítico do Velho Testamento, dado por intermédio de Moisés a Arão e a todos os levitas. E a Bíblia diz que quando se muda sacerdócio, se muda a lei. A Bíblia não diz que é a extinção de lei, que é desaparecimento de lei, que é a cessação de lei, diz que é a mudança de lei. Então é muito importante que a gente entenda o que de fato era a lei, o que terminou e o que começou a partir de Cristo, porque com certeza a definição de graça não é de uma anarquia gospel, onde cada um vive por si e faz o que quer, ou o que dá na sua telha, ou o que dá na lata. Nós precisamos também entender o que é a manifestação dessa graça, mas jamais vamos poder compreender o conceito do que é a graça se não entendemos o que foi a lei e o período vivido debaixo da lei. Eu sei que num prazo curto como o desse vídeo é impossível esgotar o assunto, mas eu quero apenas chamar a sua atenção para alguns fundamentos importantes que eu e você precisamos para compreender tanto lei como, consequentemente, entender graça. E um deles é quando Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos faz a seguinte afirmação, em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte, na minha opinião, um dos versículos mais profundos da epístola aos Romanos e de todo o Novo Testamento. Ele diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo começa dizendo que a lei estava enferma. Essa palavra aqui traduzida como enferma, ela significa sem força, fraca, sem energia, doente, impotente, incapacitado. Então ele está dizendo que a lei estava enfraquecida pela carne. Portanto, foi impossível que a lei produzisse um determinado nível de resultado. Mas o que foi impossível à lei, Paulo está destacando no versículo 4, que o preceito da lei se cumpriu em nós, que andamos segundo o Espírito e não segundo a carne.
Então, obviamente, precisamos entender que o cerne da discussão aqui é que aquilo que a lei não conseguiu produzir no homem, a graça conseguiu produzir. O que a velha aliança não pôde produzir, a nova aliança viabilizou. O que no Antigo Testamento não é possível, agora no Novo Testamento se torna possível. E o que nós precisamos entender é que o apóstolo Paulo não está falando mal da lei. Em Romanos 7,16, ele diz que a lei é boa. Escrevendo a Timóteo, ele diz que o mandamento é santo, justo e bom. O problema nunca foi a lei. No entanto, a Bíblia está dizendo que a lei estava enferma, doente, impotente, incapacitada pela carne. Você só vai entender essa declaração da carne se você olhar o contexto de toda a Epístola aos Romanos. Então, no capítulo 7, o apóstolo Paulo começa a falar a respeito de um dilema de natureza, que também é abordado em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, quando ele diz: o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Apesar de haver uma alusão de um E maiúsculo sugerindo ser o Espírito Santo ali em questão, eu particularmente não creio nisso. Tanto na Epístola aos Romanos como na Epístola aos Gálatas, quase sempre o enfoque de carne e espírito é nova e velha natureza. Se fosse o Espírito Santo lutando contra a carne, era para a carne estar ganhando de goleada, como é o caso de muitos cristãos? Nós precisamos entender que isso é um conflito de natureza. Quando nascemos de novo, recebemos uma nova natureza, mas Jesus diz para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento aconteceu no nível do nosso espírito. Não houve uma mudança física no seu corpo no dia que você se converteu. Se você estava com excesso de peso, não ficou instantaneamente magro. Se estava com menos cabelo do que gostaria, não viu um repovoamento capilar acontecendo. Não houve mudança na estrutura da mente ou do conhecimento. Se você era ruim de cálculo no momento da conversão, não virou um gênio da matemática no dia seguinte. Aonde as mudanças aconteceram? No nível do nosso espírito. No entanto, nós precisamos entender que a natureza pecaminosa, que é o grande problema do homem, ela se manifesta desde o início, desde o primeiro homem. Romanos 5,2 diz: por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo. Através do pecado, a morte, e a morte passou a todos os homens. Como? Pela reprodução natural. É por isso que em 1 Coríntios 15, Paulo diz: assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, nós devemos trazer a imagem do último Adão. Quem é esse último Adão? Em Romanos 5, Paulo diz que Adão prefigurava o que havia de vir. Ele é uma figura de Cristo, não pelo seu comportamento falho, mas pelo propósito ao qual ele foi estabelecido e criado por Deus para ser um cabeça de raça. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, o que Deus esperava dele como uma matriz reprodutora, porque essa era a lei da criação, que cada um reproduzisse segundo a sua espécie, é que as réplicas que viessem a partir desse protótipo, dessa matriz reprodutora, todas fossem parecidas com Deus. Mas quando Adão pecou, ele não apenas se auto-sabotou, ele trouxe um dano ao molde, ele comprometeu a produção em série. Então, quando a Bíblia fala de um último Adão, e é uma referência a Cristo, em 1 Coríntios 15, do 45 ao 49, a Bíblia diz que o primeiro Adão é natural, o último é espiritual. O primeiro é só um ser vivente, o último é um espírito vivificante. O primeiro é terreno e a Bíblia diz: o último é celestial. Enquanto o primeiro é chamado de homem, o último também é homem, por eliminatório. Quem também é homem, mas diferente do primeiro que é só um ser vivo, é um ser vivificante. Diferente do primeiro que é só natural, ele é espiritual. Diferente do primeiro que é só terreno, é celestial. O único que cabe depois dessas exclusões é apenas Cristo. Então ele está falando de Cristo como o último Adão. Significa que o primeiro Adão não cumpriu o propósito, era necessário outro. Cristo é chamado de último porque ele iria cumprir o propósito e depois dele não haveria necessidade de outro. O que Jesus veio fazer não foi apenas perdoar os pecados cometidos, mas nos levar a manifestar a imagem de Deus nessa terra. Então nós precisamos entender o propósito da vinda de Jesus, não apenas como quem olha para um homem debaixo da lei e diz: vocês nunca vão conseguir cumprir essa lei pesada, difícil e dura, então vou arrumar algo mais fácil para vocês, de forma alguma. Quando a Bíblia mostra que a lei estava enferma, doente, a Bíblia diz pela carne, porque havia uma natureza de pecado que não permitia o homem viver sujeição à lei de Deus. Agora, qual é a grande bênção da nova aliança e da manifestação da graça? É que o homem agora, ele nasce de novo, ele recebe uma nova natureza, e essa nova natureza pode prevalecer sobre a velha. Romanos 8,2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Gálatas 5,16 diz: se andarmos em Espírito, jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Enquanto tínhamos apenas uma velha natureza, era impossível viver obediência e submissão a Deus. Mas agora que
recebemos uma nova natureza, ela não necessariamente eliminou automaticamente a velha. Por que não? Porque a nova natureza veio no nosso espírito. Em João 3,6, Jesus diz, o que é nascido do espírito é espírito, mas o que é nascido da carne é carne. Eu pergunto de vez em quando às pessoas, quando você nasceu de novo, seu espírito recriado, que recebeu a nova natureza, desencarnou, deixou o corpo a sair vagando por aí? As pessoas dizem não, eu digo claro que não. Então significa que esse seu espírito nascido de novo com uma nova natureza, ele está habitando dentro de uma gaiola chamada corpo, que é a carne, onde está a velha natureza, e o que começa a acontecer a partir do novo nascimento é um conflito de natureza. No entanto, isso não é as declarações de Paulo em Romanos 7, a partir do versículo 15 até o 25, sobre o conflito de natureza, não é o que eu classificaria da teologia da derrota fatídica e inevitável ao pecado. Por quê? Pela nova natureza, ainda que ela não tenha eliminado automaticamente a velha, por ela nós podemos subjugar a velha natureza. Então o que a Bíblia nos mostra é que agora podemos viver um comportamento diferente. Então Romanos está dizendo que foi impossível a lei, que o homem vivesse aqui em obediência. Por que foi impossível? Porque ela estava enferma pela carne, uma natureza pecaminosa. A Bíblia diz agora o preceito da lei. Qual a razão de Deus ter dado uma lei? Ele esperava obediência. Qual era a consequência de se andar em obediência? Bênçãos. Qual era a consequência de desobedecer ou não praticar obediência? Maldição ou juízo. Agora, quando falamos da nova aliança, não estamos falando de ausência de lei. Hebreus 7,12 diz que onde a mudança de sacerdócio é mudança de lei. É por isso que você vai entender que Jesus claramente veio estabelecer a sua própria lei. O Novo Testamento fala sobre a lei de Cristo. Jesus, ele estabeleceu mandamentos, e é por isso que ele diz em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu tenho visto muita gente dizer que Jesus veio falar para o judeu que estava debaixo da lei, debaixo da velha aliança, e é uma grande bobagem dizer isso, porque Jesus diz, ide façam discípulos das nações, gentios. Todos os outros povos não judeus eram gentios. Jesus disse, vocês vão fazer discípulos das nações. Vocês vão batizar eles, os gentios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês vão ensinar eles, os gentios, a igreja dos gentios, os discípulos futuros, a guardarem tudo o que eu tenho ordenado a vocês. É só olhar o ensino de Jesus. Ele dizia aos judeus, estava debaixo da lei, ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés. Mas ele dizia, eu, porém, vos digo, e vinha um upgrade, vinha uma atualização, porque Cristo veio estabelecer a sua lei. Em João, capítulo 13, versículo 34, ele diz, um novo mandamento vos dou. Isso significa o quê? Que, embora não necessariamente estejamos debaixo dos velhos mandamentos, no sentido geral, não significa que não haja mandamentos para serem obedecidos. E a conclusão simplista de muitos é que se existe graça, não tem mais nenhum tipo de lei. Como eu falei no início, outro dia alguém me disse que eu estava errado por pregar obediência como se não houvesse nenhum tipo de lei. E eu olhei para essa pessoa e falei, bom, então por que que, se Paulo, depois de dizer que o fim da lei é Cristo, em Romanos 10,4, logo depois, em Romanos 13, ele fala sobre nos sujeitarmos à lei dos homens. Eu falei, se o que você está entendendo, criatura, é que nós não temos que sujeitar nenhum tipo de lei, então o próprio Paulo não concordou com ele mesmo e não entendeu o que ele estava dizendo. Na verdade, quando Paulo fala a respeito do fim da lei acontecer em Cristo, ele está falando desse tempo, desse período e da lei de Moisés. Obviamente, Jesus deixa claro que ele estava nos levando a um lugar completamente distinto. Ele dizia, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Isso era a lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Em momento nenhum você vai ver Jesus baixando o padrão como quem diz, isso era muito difícil de vocês praticar, vocês não conseguiram, então eu vou facilitar. Ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Momento nenhum você vai ver Jesus baixando o padrão. Pelo contrário, ele subiu o padrão o tempo todo. O que eu e você precisamos entender? Que essa declaração de que o fim da lei, esse período onde ela estava enferma, incapaz de produzir resultados, ela acontece em Cristo. E em Cristo nós vamos entrar no lugar que a lei nunca pôde nos colocar. Qual? É o de poder viver plena obediência. Quando Romanos 8,4 diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, ela está mostrando o quê? Que a manifestação da graça não veio para justificar a vida de desobediência que o homem já vivia debaixo da lei, porque era impossível com a natureza pecaminosa viver a obediência à lei. Então, se nós podemos olhar para a lei, embora o propósito é que ela fosse obedecida, o resultado é que era impossível ao homem viver a obediência. Mas quando a Bíblia está dizendo que o preceito da lei iria se cumprir em nós, significa que na nova aliança, a obediência
seria finalmente viabilizada. Por quê? Porque graça não é apenas Deus olhando para o meu e o seu pecado e dizendo eu não levo em conta os seus erros. Graça é muito mais do que isso. Graça é uma força capacitadora. Por exemplo, quando a Bíblia fala dos dons ministeriais que são dados segundo a graça, quando Paulo fala de ter realizado um ministério muito mais expressivo do que os outros apóstolos, depois diz, não eu, mas a graça de Deus comigo, ele mostra que a graça é uma força capacitadora. Mas ela não é força capacitadora apenas para o trabalho. A graça é a maior força capacitadora para andarmos em santidade e para podermos cumprir a lei. Não necessariamente a lei da velha aliança, que estava cheio de preceitos que são sombras, figuras de bens vindouros, mas obviamente essa lei da nova aliança. Graça, portanto, não significa complacência ou permissão para pecar, significa um empoderamento para justamente não pecar. Então, se a definição de Paulo é que a graça finalmente empoderou o homem para praticar aquilo que não foi possível debaixo da lei. Por quê? Porque aqui havia uma natureza pecaminosa que prevalecia. E agora, na manifestação da graça, uma nova natureza, a natureza de Deus. Eu e você fomos empoderados com a presença e a ação do Espírito de Deus em nós, e a graça é uma força capacitadora para que eu e você possamos andar em santidade. Um dia alguém me perguntou, o senhor nunca leu que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Eu repliquei para a pessoa, parece que você não leu o que Paulo fala logo a seguir. Então nós vamos pecar mais para que tenha mais graça? E diz de modo nenhum. Nós precisamos entender que a ação da graça não é apenas o momento do novo nascimento, onde o homem chega e tudo o que Deus pode fazer naquele nível de santificação inicial é inocentá-lo de um passado onde os pecados já foram cometidos. Mas a partir desse momento, onde Deus nos inocentou do passado, nos justificou de pecados cometidos, nós vamos viver agora um outro nível de santificação progressiva, onde somos empoderados para não mais sermos dominados pelo pecado. Dietrich Bonhoeffer, o grande teólogo alemão, dizia que uma graça que nos livra da condenação do pecado, mas não do poder do pecado, é uma graça barata e manca. Nós precisamos entender o que é a manifestação da graça de Deus. Ela nos empodera para viver obediência. Então, não posso simplesmente ouvir pessoas agora começando a questionar a gente se nós estamos debaixo da lei ou da graça. Como quem diz, se existe algum tipo de mandamento a ser obedecido, vocês estão vivendo um retrocesso. Não, nós estamos vivendo o avanço. Retrocesso era a fase da desobediência, onde era impossível cumprir o propósito de Deus para nós, que, aliás, o propósito foi definido antes da fundação do mundo, antes da nossa criação, que a Bíblia diz que Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Não podemos olhar para esse assunto e dizer que é periférico ou secundário na doutrina cristã. Agora, como podemos viver santidade? Cuja definição não pode estar separada do conceito de obediência, porque 1 João 3,4 define o pecado como a transgressão, a quebra da lei. O que é o contraponto? O outro lado dessa questão do pecado é a obediência, e a obediência foi viabilizada pela graça. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, diz que nós devemos nos aproximar do trono da graça, o que é um paradoxo, uma aparente contradição, porque trono na Bíblia e na história fala de juízo. Era a cadeira especial de reis e governantes, eles só se assentavam nas audiências públicas para julgar. Mas antes de falar de aproximar desse trono, onde nós não vamos ser julgados, mas ajudados, há um contexto. No versículo 14, a Bíblia apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote. No versículo 15, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, foi tentado em todas as coisas. Mas a Bíblia diz, mas sem pecado. Então, primeiro a Bíblia define que nós temos um sumo sacerdote, depois define que ele é alguém que compadece da nossa fraqueza, porque ele entende o que é ser tentado, ele viveu isso na própria pele, mas ele não entende só do que é ser tentado, ele entende do que é vencer o pecado, do que é não pecar. Então a Bíblia manda eu e você nos aproximarmos do trono da graça para quê? Para acharmos socorro, misericórdia, graça em tempo oportuno. Qual é o contexto? Tentação. Buscar socorro na hora da tentação, encontrar ajuda em tempo oportuno.
esperar cair para acreditar na graça que vai me levantar depois. Eu não estou negando que se alguém tropeçou, ele pode ser levantado e restaurado pela graça. Eu estou dizendo que nós precisamos parar de acreditar que tem que cair primeiro para a graça se manifestar depois. Judas diz lá no verso 24 que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Paulo diz em 1 Coríntios 10:12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É possível não cair. E o que eu e você precisamos entender que é uma graça que vai se manifestar na minha e na sua vida, nos empoderando para viver uma vida de obediência. Então a mudança de lei para graça não significa que a responsabilidade de obedecer desapareceu ou que o conceito de lei foi embora, significa que a incapacidade de viver obediência manifesta na nossa natureza carnal, foi substituída por um empoderamento sobrenatural. O problema é que a maioria dos crentes acredita que tentação é sobrenatural, impossível de ser contida. Paulo diz em 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A Bíblia define a tentação como humana. Agora, eu vou te dizer o que é sobrenatural. A Bíblia diz, mas Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, vos dará o livramento, de sorte que a possais suportar. Sobrenatural é o livramento. Isso é a manifestação da graça. A graça é uma força empoderadora para vivermos santidade. No entanto, eu olho para uma geração que resolveu acreditar que graça é permissão para pecar, é justificativa para viver o fracasso da lei. E engraçado que quando eles querem justificar esse estilo de vida, ainda dizem para nós que nós estamos querendo viver debaixo da lei. Não. Quem está querendo viver uma derrota para o pecado retornou ao tempo da lei, onde era impossível a obediência. Quem quer andar em vitória vai entender que a graça nos empodera para isso. Em Judas, capítulo 1, verso 4, diz, estão transformando em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus. A graça nunca foi permissão para pecar, continua não sendo, porque ela é imutável, ela é força capacitadora para andarmos em santidade. Que o Senhor nos ajude a entender e a viver essa graça como força capacitadora para andarmos em santidade.